Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Depois da derrota em casa na Copa do Brasil, o Cruzeiro se preparando para o jogo de domingo. Reclamação na CBF com a arbitragem, cartão do Lucas Romero, gol que era para ser invalidado. O VAR também não conseguiu ver, hein? Numa agilidade absurda. Coisas que acontecem geralmente com o Cruzeiro. Situação de Lucas Vidalba, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, nesta quinta-feira, ainda remoendo a atuação do Cruzeiro, derrota para o Corinthians no primeiro jogo e agora é o jogo da volta. Com 2.500 cruzeirenses lá na Neoquímica Arena e o Cruzeiro vai tentar pelo menos uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis. Já seria um bom resultado, né? Depois de tudo que foi apresentado, o Cruzeiro precisa dar uma resposta lá em São Paulo. No domingo estaremos lá para contar toda essa história e que possa vir uma classificação heróica do Cruzeiro. Ainda tem batalha. Claro que a atuação foi abaixo da crítica, já falamos muito sobre isso, mas o Cruzeiro pode chegar sim lá em São Paulo e fazer um grande jogo diante da equipe do Corinthians. Ainda a situação do jogo, o Cruzeiro formalizando uma reclamação na CBF quanto à arbitragem, pelo cartão amarelo que recebeu o Lucas Romero, inacreditável aquele cartão dado pelo Anderson Daronco, e principalmente pelo gol que tocou na mão. O Corinthians foi melhor, talvez fosse fazer o gol em outro momento, mas aquele gol tinha que ser invalidado. Falar que não tocou na mão, que é inteligência artificial, aí é pior ainda, né? E isso saiu aí, chegou a ser divulgado. Aí é brigar contra qualquer imagem, né? E o VAR, numa velocidade absurda, tem coisa que só acontece contra o Cruzeiro, galera. Aquele lance a favor do Cruzeiro era gol invalidado, eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Iam rodar, pausa aqui, peraí. Daronco, vem ver o vídeo. Toque na mão do atacante do Cruzeiro. Então, ninguém tem dúvida, né, que ia acontecer. E aí eles passam, vou te dar uma câmera aí. Cara, não tem zoom na imagem, não tem nada. Aí coloca 4 câmeras na tela, velho, numa velocidade absurda pra, tipo, vamos verificar isso logo, gente. Vamos verificar isso logo pra sair a bola no meio de campo e não ter como voltar. Meu Deus, é inacreditável. Campo não tem reclamação, campo não tem não sei o quê, uma coisa assim que fala o Daronco. É inacreditável. O William até faz o sinal, né, mas foi um lance que era difícil para ver, mas o VAR tem condição de analisar e analisar bem. Então, não dá também só para colocar que foi esse erro determinante, porque a atuação do Cruzeiro realmente foi muito abaixo e já falamos muito sobre isso. Então tá aí mais uma reclamação. Por falar em arbitragem, Rodrigo Pereira de Lima, ele apitou o jogo do Cruzeiro contra o Santos. Até foi uma arbitragem ok. E ele será o dono do apito lá na Neoquímica Arena. Rodrigo José Pereira de Lima foi escolhido, inclusive, o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro. E saiu também o VAR. Rafael Traci será o árbitro de vídeo para este compromisso. Ele já foi aí VAR no clássico com o Atlético, naquele 0-0 no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro e na vitória por 2-0 na Arena pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Nem quero ficar falando também de arbitragem, porque é um assunto que cansa muito a gente. Vamos lá, sobre o time. Começou a preparação hoje, tem sexta e sábado para o Leonardo Jardim definir o substituto de Lucas Romero. Segundo ele na entrevista, está entre Matheus Henrique e o Wallace. Rian Guilherme, acho que corre bem por fora. Então vamos aguardar. E na zaga, Jonathan Jesus vai ser o escolhido. O Vidalba está fora do jogo de domingo. O Cruzeiro vai confirmar o diagnóstico. Ele passou por alguns exames e o Vidalba
deve ficar aí um tempo afastado. É uma imagem que preocupou a todos, então nem tinha que ter ficado em campo, né? Mas vamos aguardar a atualização por parte do Cruzeiro. O fato é que a lesão, ela existe, né? Tem que ver qual o grau de problema que teve o Vidalba. Eu tive até a impressão que era no tornozelo, no joelho, mas foi no tornozelo. Tanto que quem acompanhou ele voltando, né, para o campo ali, estava com o uso de muletas. E aí, vamos aguardar, é um problema no tornozelo esquerdo. O Cruzeiro vai informar aí, nesta sexta-feira, provavelmente, a situação do atleta. Wanderson tem chance de voltar a ser relacionado para este jogo de domingo. Onde foi que o Cruzeiro errou? Onde foi que errou o Leonardo Jardim, sem deixar de dar os méritos ao Dorival também. O Dorival, falei pro Rica, o Dorival conseguiu fazer o São Paulo ganhar uma Copa do Brasil, cara. O São Paulo que é inimigo da Copa do Brasil. E aí, Samuca, onde o Cruzeiro errou? É tarde só aí pra todo mundo, né? Boa tarde. Pô, Boa e tarde. depois de uma derrota dessa, a chance de eu ver um WhatsApp seu Cara, mas abaixo de é zero. importante que eu tenho que ter Hoje. essa resposta hoje. Tá, depois eu vou ver lá. Tá beleza. Ô Gilbert, foi assim, uma partida muito abaixo da crítica, né? De todos ali. Eu falei ontem muito, hoje também. Não consigo salvar ninguém desse jogo do Cruzeiro, porque o Cássio até teve ali, né, o lance do Memphis lá, que muda a trajetória da bola quando toca no braço, mas se o Corinthians, do jeito que estava o jogo ali, se não fizesse esse gol aí, e sejamos justos, né, deveria ser anulado, acho que faria em outro momento. Teve chance, inclusive, antes disso. Foi um Corinthians que não precisou fazer muita coisa para dominar o Cruzeiro no Mineirão em um jogo tão importante como esse, né? Então, o Cruzeiro sentiu muito, todos os jogadores sentiram muito uma partida desse tamanho, né? Para um Cruzeiro que vai trilhando, retornar a esse caminho de grandes disputas, né? E aí, quando você faz uma partida em que todos os seus jogadores apresentam um nível muito abaixo, não tem como você sair com um resultado positivo. Ainda bem que são 2 jogos, né? Porque se fosse aquilo de jogo único, já era. Ontem o Cruzeiro não mostrou reação em momento algum. E acho que tão ruim quanto a atuação foram as entrevistas. A do Jardim, a do Lucas Silva. O Leonardo Jardim falando sobre domínio no segundo tempo. Aconteceu o quê? O Corinthians deu a bola e falou, toma aí. Você não vai saber o que vai fazer com ela e vai ficar cruzando bola na área, consagrando André Ramalho e Gustavo Henrique, e nada além disso, né? O Hugo Souza não teve uma defesa numa cabeçada do Arroio, mas que não foi com força. Então, um Cruzeiro que teve uma atuação péssima diante de um jogo tão importante, de semifinal de Copa do Brasil, e que precisa fazer muita coisa diferente para tentar uma classificação lá em São Paulo, que ficou bem difícil, né? Claro que não dá para o Corinthians também sentar nesse resultado aí em casa, diante do seu torcedor, mas a postura do Cruzeiro precisa ser muito diferente. Não vejo vontade. Não, acho que os caras tentaram, eles não conseguiram mesmo fazer. Sentiram o peso de um jogo aí tão importante para o Cruzeiro, Gil. E agora, essa baixa do Romero, ela preocupa, né, Samuel? Porque acho que vai jogar na casa do adversário, talvez você perca aí o seu melhor volante, né? O Wallace é o substituto natural. O Wallace já recuperou boa parte do seu futebol ou está no caminho disso para ser o substituto nesse jogo? Ou tem que buscar uma outra solução, talvez um time ainda mais ofensivo, sabendo que talvez o Corinthians vai se valer desse 1-0, não sei se o Cruzeiro também vai sofrer com uma pressão do Corinthians, mesmo jogando em Itaquera, não sei se o Corinthians vai se lançar para o ataque, não. O que você acha que tem que fazer para preencher esse meio campo, hein, Samuel? Me preocupa quem vai ser o escolhido. Eu escolheria o Matheus Henrique ou o Rian Guilherme. O Wallace e Eduardo não seriam minhas opções. E aí, para zaga, o Vidalba tá fora.
Não tem condição, já não tinha, né? Ficou ali em campo, ali correndo um risco absurdo. O que eu não entendo também do Leonardo Jardim. 15 minutos ali com o jogador naquele estado lá. O Corinthians, eu acho que não conseguiu identificar o tamanho do problema ali, Isso, eu também achei. Forçar. Se força ali a jogada em cima dele, poderia dar ruim, cara. Mas ele explicou, né, que ele não queria gastar uma substituição. Mas, cara, você pode tomar um segundo gol, velho. Você é doido? Ele já não muda tanto mesmo, velho. Então, não vai acontecer. E ele errou o tempo, né? Vai perder só uma parada. Ele errou o tempo, porque ele falou que foi aos 40 e pouco. Não, foi aos 30 e pouco ali. Foram então... 16 minutos que o menino ficou lá manquitolando. É verdade. Muito correu um risco enorme. Muito. E eu não entendi por que a gente não entendia por que o Vidalba não caía. A gente tá assim, cai no chão para ser atendido, parar o jogo, não sei o que, para ver o que estava acontecendo. Não, tudo bem, mas, cara, você tem que parar o jogo para ser atendido. Você estava sentindo daquele jeito. O problema é que você tá perdendo o jogo, aí você cai. Eu vi isso em alguns momentos. Quando o Romero tomou o cartão, por exemplo, o Romero vai ao Daronco para discutir com ele. Porque você tá louco, não é lance para cartão e tal. E aí eu vejo... me parece não o Lucas... era mesmo, né? Também acho que não era, não. Cartão, e aí não sei se o Lucas Silva ou o Matheus Pereira, quem foi, que falou assim, não, vamos pro jogo, para de discutir. Porque, assim, também estavam tomados pela urgência, né, cara, de buscar o resultado. Não, eu tô falando... Tá, mas mesmo assim, cara, você sabe como é que... Depois do gol, acabou o jogo, né? Cara. O Corinthians picotou aí junto com o Daronco e foi embora. Exato. Não deve ter dado nem... 40 minutos de bola rolando? Agora, 90, Samuel, 95. Sim. Uma coisa que eu fico impressionado é o seguinte, aquele gol do Memphis Depay, você tem uma imagem do torcedor e não tem do VAR uma imagem para ver aqui um lance desse? E depende, né, Milton? Se o VAR não tiver isso aí, é a falência desse VAR também, dessa CBF, né? É inacreditável. Mas às vezes, o que eu percebo em jogo do Cruzeiro é gol do Cruzeiro. Tem passo para analisar. Exatamente. Gol do Corinthians acelera, vamos sair essa bola rápida. A gente percebe isso. Porque o gol teria que ser anulado, né? Mas seria. Milton, com aquela atuação de ontem, sair dali com 0-0 ia ser milagre. Uhum, com certeza. Agora, eu acho que o Cruzeiro não vai atuar do mesmo jeito lá contra o Corinthians. Eu acho que vai dar um choque nesse grupo aí. Eu acredito muito nisso. Não é possível que vai jogar do jeito que jogou. Esperamos. E nem pode. Não, eu tenho certeza que não será dessa forma. Não será. Né? Vamos aguardar. Certo. Vamos aguardar. Samuca, um abraço pra você. Até amanhã. Cadê o Adroa? E deu um piriri gangorra nele, velho. Diz que tá mausaço, tá se liquefazendo, não veio hoje. A Gabi tá fazendo aqui o boletim do Cruzeiro. Ele sujou uma cueca de barra e mostrou uma foto de visualização única e falou assim, que Guinho, não é mentira, não. Ele sentiu muito o golpe de ontem, viu, filho? Ele já tava vazando ontem no Mineirão, tá bom. Tá, ô, Samuca, um abraço. Vou mandar um áudio pra ele. Valeu, galera. Abraço. Valeu. O Cruzeiro já teve a sua reapresentação pela manhã na Toca da Raposa, o grupo focado nessa decisão, muitas mudanças também previstas para o jogo, por ordem médica, por ordem também de suspensão e deixando toda a polêmica sobre a arbitragem para a diretoria. Esse é o pedido da diretoria para o grupo de jogadores, inclusive o Cruzeiro vai formalizar a CBF o protesto, né, a insatisfação sobre não só o gol polêmico que teve o toque de mão do Memphis Depay, mas também a respeito do cartão amarelo que tomou o Lucas Romero aos 38 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro entende que não era, né, ali um lance para amarelo e o árbitro, sabendo que o Romero já estava pendurado, acabou aplicando a regra, aplicando ali a sua interpretação e tirando o El Perro do jogo de domingo, peça fundamental para o time do técnico Leonardo Jardim. E sobre as polêmicas também, né, Cirilo? Hoje o VAR e também a CBF, foi divulgado o áudio do diálogo entre o Daronco também ao chefe da cabina do VAR, o Rodrigo D'Alonso, que inclusive chamou a atenção para um possível toque de mão do Memphis e interpretaram que não teve o toque e validando o gol. Cruzeiro extracampo formalizando
e indo com todo o protesto, com razão, mas em campo a vida que segue, começa a preparação. Hoje fizeram trabalhos internos, um jogo que desgastou muito o time do Cruzeiro e que tem algumas possibilidades. Por exemplo, foi reavaliado o Vidalba, que foi protagonista, né, de um lance bem curioso no finalzinho ali do primeiro tempo, sentiu o tornozelo esquerdo, se recusou a deixar o campo, permaneceu até ter a substituição ainda no intervalo. Sobre o Vidalba, se não for pro jogo, vai o Jonathan Jesus, foi a opção ontem do técnico Leonardo Jardim, mas a gente conhece o tornozelo. Hoje a informação que tive que o Vidalba acordou com o tornozelo bem inchado, vem passando por esse processo aí de tempo até ter, né, o tornozelo um pouco mais, um diagnóstico claro para saber se o gringo vai ter ou não situação de jogo para domingo. Se não der para ele, conforme eu disse, Jonathan Jesus. E para a vaga do Lucas Romero, o que a gente pode falar para o torcedor é que ontem, na sua entrevista coletiva, o técnico Leonardo Jardim deixou em aberta algumas possibilidades. Por exemplo, colocar o Matheus Henrique ou o Wallace. O Wallace tendo um homem ali como o Lucas Romero faz, né, na cabeça da grande área, na frente dos zagueiros, e se for com o Matheus Henrique, recuando um pouco mais o Lucas Silva, tendo o Matheus Henrique para uma saída a mais de bola e uma segunda via, né, dentro desse esquema que teria o Matheus Henrique, o próprio Eduardo. Vamos ver o que pode fazer o técnico do Cruzeiro, sabendo que precisa agredir o Corinthians no seu campo. E um detalhe, ontem estive Cirilo na entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior, que deixou o Sanches, vai trazer daqui a pouco aí as possibilidades, o time do Corinthians possível para o jogo, a equipe que já está em São Paulo. Eu percebi no Dorival que ele gostou bem do esquema que teve ali com o Bidon na vaga do Garro. O Garro, a gente trazia informação que poderia atuar 40 distante. O Cruzeiro que, Cirilo, se for para se apegar a um retrospecto positivo, né, em termos de Copa do Brasil, em 2017, contra o Grêmio, acabou perdendo o primeiro jogo por 1-0, a segunda partida da semifinal venceu por 3-2 e avançou nos pênaltis. O Cruzeiro que tem todos os ingressos da torcida visitante esgotados para domingo, então dentro, né, da possibilidade do apoio, estará presente, né, a torcida celeste na Arena Corinthians, e o time que volta a treinar na sexta, sinal eletrônico marcando 6:30, treina no sábado na Toca e viaja para São Paulo para essa batalha final, JVC. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!